Olá a todos, gostaria de convidá-los para assistir os highlights da oncoginecologia da ASCO 2018. Eu sou Angélica Nogueira, presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e autora de capítulos de gineco-oncologia do MOC. Bom, vamos começar pelo carcinoma epitelial de ovário, doença muito importante, avançada ao diagnóstico na maioria dos casos, e nesse cenário de doença inicial, a ASCO trouxe um importante estudo, feito agora pelo Japanese COG. O estudo é o Japanese COG 0206, que avaliou o papel da cirurgia frontline versus quimioterapia neoadjuvante. Essa dúvida que sempre persiste, começar com a quimioterapia ou com cirurgia na primeira linha do câncer de ovário. Apesar de estudos prévios terem trazido que não havia inferioridade, esse estudo japonês incluiu 301 pacientes e as pacientes foram randomizadas entre receber quimioterapia com carboplatina paclitaxel em neoadjuvância comparado à cirurgia. Era um estudo de não inferioridade e esse foi um estudo negativo. Não se conseguiu provar não inferioridade. Quimioterapia neoadjuvante foi pior do que cirurgia na contramão de dados anteriores nesta pergunta. Passando para a doença recidivada no carcinoma epitelial de ovário recidivado, um dos principais estudos apresentados nessa ASCO questiona o papel do inibidor de angiogênese bevacizumab em pacientes com carcinoma epitelial de ovário platino-sensível recidivado que haviam recebido bevacizumab na primeira linha. As pacientes na recidiva eram randomizadas entre receber quimioterapia, e a quimioterapia poderia ser carboplatina com paclitaxel, com doxorubicina liposomal ou com gemcitabina, acompanhado ou não de bevacizumab, que era o braço da randomização. E repetir bevacizumab provou aumentar a sobrevida livre de progressão. Houve um aumento de 8,8 para 11,8 meses, um aumento de 3 meses na sobrevida livre de progressão, com hazard ratio de 0,5. Então, um estudo positivo. Importante. Nessa coorte de pacientes, 60% das pacientes tinham um intervalo livre de platina maior do que 1 ano e 70% das pacientes já haviam completado a manutenção com bevacizumab durante 1 ano. Ainda nesse cenário da paciente com doença recidivada, também foi reavaliado o papel da cirurgia de resgate. Então a gente lembra que no ano passado, o estudo Desktop, o estudo do grupo alemão, havia mostrado um aumento de sobrevida livre de progressão nas pacientes com doença recidivada platino-sensível submetidas à cirurgia. Naquela época foi mostrado um aumento de sobrevida livre de progressão de por volta de 5 meses e os dados de sobrevida global do estudo Desktop ainda não foram apresentados. Nessa ASCO, o grupo americano GOG apresenta a análise da eficácia da cirurgia nesse resgate de pacientes. Esse é o GOG 213, ele já havia sido apresentado nas suas combinações de quimioterápicos com o inibidor de angiogênese e na análise desse ano é questionado se a cirurgia tem papel na sobrevida das pacientes que recidivam. Bom, na contramão do estudo Desktop, o estudo GOG 213 é um estudo negativo. Não houve impacto na sobrevida global dessas 200 pacientes que foram randomizadas entre operar e não operar após a recidiva platino-sensível. Então, no cenário da paciente platino-resistente, um trabalho importante foi apresentado pelo grupo do Dana-Farber, doutora Joyce Liu, traz os dados da combinação do inibidor de angiogênese cediranib com o inibidor de PARP olaparib. Essa combinação que foi tão promissora na paciente platino-sensível, agora investigada na platino-resistente. Os dados são iniciais, apenas de fase 2, mas uma taxa de resposta promissora de por volta de 20% das pacientes. Bom, mudança de doença no câncer de colo de útero, eu chamo atenção para 2 estudos principais. Primeiro, o estudo Cecília. O estudo Cecília avaliou em pacientes com carcinoma de colo de útero, doença avançada ao diagnóstico ou pacientes com doenças resistentes ou recidivadas, o uso de carboplatina combinado a paclitaxel com inibidor de angiogênese bevacizumab. Lembrando aqui, essa combinação terapêutica, ela havia sido explorada no estudo GOG 240, mas com cisplatina ao invés de carboplatina.
Extrapolado dos estudos de ovário, carboplatina carboplatina comumente substitui a cisplatina também no câncer de colo de útero. E a gente tem esses dados de um estudo japonês que mostra que não há inferioridade nessa troca, mas não nessa combinação, e é a primeira vez que isto é apresentado. A combinação de carboplatina, paclitaxel e bevacizumab mostrou-se segura. Esses são os dados preliminares do estudo Cecília. As análises de eficácia serão apresentados na ESMO desse ano. Em relação à toxicidade, os autores apresentaram que por volta de 10% das pacientes apresentaram fístulas. Isso é um dado semelhante ao que foi apresentado no estudo GOG 240 com o uso da cisplatina. E aproximadamente 27% das pacientes tiveram hipertensão grau 3 ou maior, que foi o efeito colateral mais comum com o inibidor de angiogênese. Uma análise muito interessante no câncer de colo de útero inicial. Uma análise americana do Banco de Dados Nacional de Câncer, incluindo 980 pacientes tratadas com câncer de colo de útero entre 2010 e 2013, avaliou o impacto da cirurgia minimamente invasiva em pacientes com estadiamento 1B com tumores com 2 centímetros ou mais. Comparado com a cirurgia minimamente invasiva, robótica ou laparoscopia, a cirurgia aberta teve melhor sobrevida global, na contramão do que era esperado por todos. As pacientes que fizeram cirurgia aberta tiveram uma sobrevida global em 5 anos. 90% das pacientes estavam vivas, comparado a 81% das pacientes que fizeram cirurgia minimamente invasiva. Isso teve um hazard ratio de 2, favorecendo a cirurgia aberta. Nas questões de qualidade de vida e na questão de custo, a cirurgia minimamente invasiva foi melhor. Então esse é um dado muito importante nesse momento de incorporação de novas tecnologias por muitos serviços do mundo, mas em países com limitado recurso como o nosso, esse dado tem uma extrema importância. Falar um pouquinho, para finalizar essa discussão de gineco-oncologia, dos sarcomas. Esse é um tema muito desafiador. O sarcoma de útero, ele tem altas taxas de recidiva, uma doença agressiva, e não há certeza da necessidade de adjuvância, do benefício da adjuvância, dados uma vez que os estudos anteriores são muito controversos. Bom, o GOG tentou responder essa pergunta em pacientes com sarcoma uterino, leiomiosarcoma de alto grau, confinado ao útero. Pacientes foram randomizadas entre receber quimioterapia adjuvante com gemcitabina, docetaxel seguido de adramicina versus observação. Esse é um estudo do GOG que pretendia ser multicêntrico, com vários centros no mundo, e pretendia incluir mais de 200 pacientes. Infelizmente, o recrutamento foi muito aquém do esperado, apenas 38 pacientes foram incluídas no estudo. Nessas 38 pacientes não foi possível comprovar superioridade da quimioterapia. Então o estudo foi negativo, mas chama atenção um recrutamento muito aquém do esperado e uma análise estatística que não pode ser confiável. Segue a dúvida se quimioterapia adjuvante deve ou não ser usada na paciente com câncer com sarcoma uterino, leiomiosarcoma de alto grau operado. Eu agradeço a atenção de vocês, acompanhem através desse canal outras atualizações sobre a ASCO 2018. Um abraço.